Regozije-se em Israel no seu Criador. Exultem em o seu Rei os filhos de Sião. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de dois gumes. E os seus nobres em grilhões de ferro. Amém.
eterno Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te adorar, Senhor Deus, e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pois só Tu, Senhor, és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor Deus. Aqui, Senhor, o Senhor vem nos dar, Senhor Deus, mais um culto, Senhor, abençoado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos acompanhar a partir do momento que acordamos, Senhor Deus, e nos acompanhar até a chegada no culto, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, por felicidade e prazer, Senhor Deus, mas não por uma coisa de rotina, Senhor Deus. Que possamos ter felicidade, Senhor Deus, de estar aqui, Senhor Deus, e que possamos Te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Vem nos dar, Senhor Deus, o culto abençoado. Abre nossos ouvidos espirituais para escutar a Tua voz, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, ter um culto produtivo, Senhor Deus. E que nós não saímos daqui do mesmo jeito que entramos, Senhor Deus. E que saiamos, Senhor Deus, daqui edificados, Senhor Deus. Nos agradeço por tudo, Senhor Deus, que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. E apresente, Senhor Deus, essa igreja diante de Ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus. E faz cada vez mais todos nós, Senhor Deus, uma só igreja, Senhor Deus, todos unidos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Por isso que eu Te peço, Senhor Deus, e agradeço por essas coisas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, Deus, porque ela nos revigora, Deus, e porque ela nos dá a certeza, ó Deus, que Tu escuta as nossas orações, o nosso clamor, e Tu perdoa, ó Deus, os Teus servos, ó Deus. Cada oração, ó Deus, que foi feita, está sendo feita nesse lugar, ó Deus, de arrependimento, ó Deus, de contrição, onde estamos colocando diante de Ti as nossas falhas, ó Deus. Tu estás, ó Deus, com o Teu ouvido, ó Deus, Teus ouvidos, Teus olhos, ó Deus, voltados para o Teu povo. E nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, queridos. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Vamos cantar juntos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém.
Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Os filhos são de duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarça e espinho para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo, não te sujas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Quero convidar os amados a ficar de pé. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus,
mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouço entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor, que haja luz, ó Senhor. Amém. Podem sentar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos cantar juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo,
refúgio é o Senhor. Com tudo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Amém. Incomparáveis são as promessas de Deus para com cada um de nós. Quero convidar a nossa irmã Sofia, que ela se coloque de pé e ore em favor da vida, ministério e família do nosso pastor e pelo grupo de louvor. Oremos com nossa irmã. Soberano Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, tão somente para Te louvar e Te adorar. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus, estamos aqui para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está em controle de tudo. Queremos aqui estar também, Senhor, para pedir perdão sobre os nossos pecados. Em especial, Senhor, quero colocar na Tua presença a vida do nosso pastor. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso pastor, Senhor, abençoar a família dele, Senhor. Também, Senhor, quero te pedir que o Senhor venha abençoar os grupos de louvores da nossa igreja. Abençoa, Senhor, cada voz, cada pessoa que o Senhor escolheu, separou para te louvar tão somente, Senhor. Amém. Quero te pedir também, Senhor, em especial, que ninguém saia daqui vazio, mas cheio do Teu Espírito Aleluia. Santo, Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Quero convidar o diácono Hélio, que ele venha aqui à frente e ore, consagrando os dízimos e as ofertas. Uma vez consagrados, só serão usados na obra do Senhor. E a igreja diz: amém. Quero convidar as crianças. Quero convidar a nossa irmã Rosiane, que se coloque de pé e ore em favor das crianças e de sua professora, que hoje é a irmã Lidiane, né? Oremos. Soberano Deus, amado Pai, queremos te render graça e louvores ao teu santo nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, quero colocar diante do Senhor essas crianças, Pai. E pedir ao Pai que a tua serva, ó Deus, venha ser instruída pelo Senhor para estar trazendo a tua palavra, para que elas também, ó Deus, venham aplicar em sua vida, Pai. E também pedir pelos seus pais, ó Deus, que o Senhor venha estar dando sabedoria
Amém. Meus amados irmãos, antes de passar a palavra ao pastor, eu queria perguntar à amada igreja, tão lembrado qual foi a última pregação? Foi lançado o desafio, está com 15 dias, né? E que foi que o pastor pregou? Pois bem. Foi isso, pastor? Muito bem, poeta, muito bem. Meus amados irmãos, por força maior, eu não posso estar com os amados irmãos nos cultos semanais, por conta da minha escala, né? Estou trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Vou estar com os amados irmãos domingo sim, domingo não. Domingo que vem não vou poder estar com os amados irmãos, mas domingo passado, eu conversando com minha esposa, eu digo, olha, coloque no YouTube aí a quarta igreja para que nós possamos cultuar o nosso Deus. E quando eu cheguei em casa, 6 horas da noite, a televisão já estava ligada, o culto tinha começado, né? Eu digo, não vou tomar banho, não vou fazer nada, vou logo prestar esse culto a Deus. Prestamos o nosso culto a Deus, foi pregado, era aniversário da quarta igreja, comemoraram 31 anos de igreja, né? O pastor Edson Dantas convidou o ex-pastor, que era pastor Jean Marc, né? Que hoje está na igreja das Graças, no Recife, e ele pregou em 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, e o tema foi a maior de todas as riquezas. Eu tenho levado para o meu coração esse propósito de toda pregação, ruminar ela a semana todinha, porque o que eu não venho entender aqui, eu acredito que Deus ele usa o pastor para que nós saiamos daqui alimentados com sua palavra. Mas quanto mais nós ruminarmos a palavra de Deus, Deus vai nos mostrando quão grande e maravilhosa é a sua palavra, né? Eu estava comentando com o pastor, antes de iniciar o culto, que tive ruminando a semana todinha nas duas pregações que ele fez, né? Em Salmos primeiro, né? Que ele dividiu em duas pregações. Pegou do versículo 1 ao 4, e na última pregação que eu participei aqui foi do 5 e o 6, né? Ruminei a semana todinha, me alimentei da palavra e continuo, meus amados irmãos, o desafio, né? Preste atenção, note direitinho aí em que o pastor vai pregar hoje, note o tema, vê o que Deus falou ao coração, para quando for domingo que vem, os amados irmãos estão com essa pregação ainda viva na mente, para que nós possamos estar em comunhão com o nosso Deus 24 horas por dia. Agora eu passo a palavra ao pastor, que Deus nos alimente e vamos prestar atenção. Graças a Deus, irmão, mais uma vez, vamos abrir a palavra do Senhor no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, por mais uma noite, ó Deus, em culto, ó Deus, servindo ao Senhor aquilo que o Senhor, Deus, tem proposto, ó Deus, em nossa liturgia. Assim, meu Deus, nesse momento, após a leitura de sua palavra, Senhor, te rogamos aquilo que costumeiramente fazemos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Use sua palavra, meu Deus, alcance os teus filhos, edifica essa casa, Senhor, assim como já foi dito pelo presbítero, e todos cresçamos, ó Deus, em um só coração, um só espírito, em uma só fé, ó Deus, em torno, ó Deus, desse Deus que é tão amoroso, que é gracioso e é glorioso também, meu Deus. Assim nós te oramos, esperando, ó Deus, que tão somente o Senhor fale ao nosso coração e conserte, ó Deus, naquilo que precisamos, ó Deus, para que assim continuemos no caminho do Senhor Jesus Cristo. Assim te oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, foi publicado no site Tua Saúde
e publicou-se um artigo, né, com o título 8 causas do sono excessivo e também o cansaço e o que fazer. Nesse artigo foi dito ali naquela matéria, né, as palavras são da doutora Clarice Bezerra, médica de saúde familiar, e ela diz que o cansaço excessivo geralmente indica falta de tempo de descanso, mas ele também pode estar acompanhando pode ser decorrente de algumas doenças, como por exemplo a anemia, a diabetes, também alterações da tireoide ou até mesmo a depressão. A doutora sugere que normalmente nesses casos aqui de doença, a pessoa que observa esse cansaço frequentemente, ela deve observar esses sinais e também outros que acompanhem nesse cansaço. Ela diz que observando isso com frequência, esse cansaço, é bom que se faça então um acompanhamento médico. Ela indica então que se faça um acompanhamento médico, se busque então um tratamento rapidamente. Observe, irmãos, e falando sobre o cansaço, esse texto aqui está nos falando sobre um cansaço, não um cansaço físico, apesar de também estar acompanhando isso. Mas o cansaço que esse texto está nos falando é um cansaço espiritual. Observe que esse cansaço, o físico tem tratamento, o cansaço espiritual também tem um tratamento. E é sobre isso que esse texto está nos falando. Você observa o texto, o contexto aqui no capítulo 11, no versículo 21, Cristo, nesse parágrafo aqui, Cristo, através do evangelista Mateus, está sendo apresentado como em quatro posturas aqui. No versículo 21, Cristo está sendo apresentado como sendo um juiz que está repreendendo algumas nações. Observe o versículo 21, quando ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e de cinza. No versículo 25, Jesus agora é apresentado como sendo um filho que se alegra. Observe o versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos e os revelaste aos pequeninos. No versículo 27, Jesus agora é apresentado como sendo o Deus que se encarnou e que veio para revelar o Pai. Observe o versículo 27, quando ele diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E agora no versículo 28 ao versículo 30, observe que Jesus agora é apresentado como sendo o Redentor, que oferece descanso para a alma daqueles que foram agraciados, ou seja, aqueles que vão receber o conhecimento tanto do Pai quanto do Filho. Observe, eu já li para vocês. E essas palavras aqui, meus queridos, do versículo 28 ao 30, são essas palavras, irmãos, que têm trazido calma, que têm trazido descanso, que têm trazido conforto a milhões e milhões de pessoas aflitas durante séculos e séculos. E aqui nós temos a oferta do Evangelho. Aqui nós temos o convite de Jesus Cristo. Aqui nós temos o anúncio desse descanso, onde encontrar esse descanso. E o tema que nós lançamos é o descanso, ou encontrando o descanso para a alma. Onde encontrar esse descanso? Em primeiro lugar, queridos, o descanso para a sua alma você pode encontrar atendendo ao convite de Cristo. É o versículo 28, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém, queridos, tem autoridade para dizer essas palavras, para fazer esse convite. Ninguém na face da terra tem essa competência para fazer. Observe que você aqui não está sendo convidado a analisar uma denominação. Você não está sendo, aqui eu me refiro aos primeiros discípulos, ao primeiro auditório que ouviu as palavras do Senhor. Aqueles discípulos lá com Jesus Cristo não estavam sendo convidados a analisar uma denominação, a analisar uma igreja, a analisar uma doutrina, mas eles estavam sendo convidados a encontrar-se com Cristo, a encontrar em Cristo uma experiência tal que eles encontrariam então descanso para a alma deles. Os fariseus diziam: façam isso, façam aquilo, e vocês terão isso que vocês estão procurando. Mas Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, vinde a pessoa do Filho, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês.
E observe, querido, esse convite de Cristo é manifesto então nessas palavras: vinde a mim. E ele é dirigido a todos, indistintamente. Esse convite é claro e aberto para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. São esses que estão com o peso do pecado em suas costas. São esses que estão com o peso do legalismo em suas costas. Esse convite, queridos, não é para discutir sobre Cristo. Não é para discutir sobre religião. Não é para discutir sobre moralidade, religiosidade, caridade, misticismo, legalidade. Não é para fugir da realidade. Não, queridos, mas é para encontrar a vida em Cristo, é para encontrar paz em Cristo, é para encontrar alegria em Cristo, é para encontrar a salvação que está em Cristo Jesus. Vinde a mim significa entregue-se a Cristo, confie em Cristo e você vai encontrar a paz que você está tanto almejando e tentando, tateando o mundo para encontrar. Mas Cristo diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há milhões e milhões de pessoas, meus irmãos, que estão sendo controladas ainda hoje pelo pecado. Estão sob pressão, opressão pelo medo, oprimidos pelo medo, pelos vícios, pelo pecado. E observe que nas palavras de Cristo aqui a gente observa como entender então essa prisão que o pecado torna ou traz a essas pessoas. Ele diz assim: todos que estão cansados. Aqui então essas pessoas se veem escravizadas pelo pecado. Porque o pecado cansa, meus queridos. O pecado traz um fardo. O pecado destrói as pessoas. O pecado traz um fardo esmagador sobre as pessoas, esmaga as pessoas. E Cristo está dizendo: venham a mim. Eu prometo a vocês, garanto a vocês que esse fardo pesado eu vou tirar sobre vocês. E muitas pessoas não aguentam viver sobre os vícios. Muitas pessoas se tornam escravas, mas elas não aguentam. Elas se tornam cativas e elas têm um peso esmagador sobre suas costas. E esse peso eu queria ilustrar com aquela figura do filme do Peregrino. Quando ele em casa, e mais o peso aumentando, mas ele estava lendo as escrituras naquela carta, naquela história, e ele só se vê então livre daquele peso quando ele se depara com a cruz de Cristo. E diante da cruz de Cristo, aquele fardo cai de sobre as suas costas. O alívio chegou. O peso se foi. Quando ele olha para Jesus, quando ele crê em Jesus, o descanso vem para a sua alma. O descanso para o seu corpo veio. É isso que Jesus oferece, meus queridos. Não apenas o descanso espiritual, mas ele oferece também um descanso físico, um descanso mental, um descanso emocional. Ele disse assim em seu evangelho: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz, queridos. Eles têm uma paz efêmera, é passageira, é temporária, mas a paz de Cristo é permanente. A paz de Cristo é duradoura. A paz de Cristo, querido, é essa que excede todo entendimento. E louvado seja Deus, porque nele nós temos essa paz. Como encontrar então descanso para a nossa alma? Em primeiro lugar, então, é atendendo ao convite de Cristo, versículo 28. Mas em segundo lugar, queridos, o versículo 29 nos ensina também que nós podemos encontrar paz, o descanso para a nossa alma, obedecendo ao imperativo de Cristo. Observe o versículo 29, quando o versículo diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Observe e relembre, queridos. Aqui ilustro, observando algo comum da vida de Cristo. Relembre que Cristo foi, em sua profissão, ele foi um carpinteiro. E eu não quero errar, e eu quero acreditar que Cristo tenha feito, por ele ter trazido então essa figura do jugo, que era um objeto, ou um acessório ali sobre os ombros daqueles animais. Eu quero acreditar que Cristo também tenha feito algumas cangas. Não sei se esse termo é o correto, se vocês estão entendendo quanto a isso, mas essas cangas então eram colocadas debaixo, então, ou sobre os ombros daqueles animais. E dois deles então partiam com essas cangas para então puxar o arado, puxar então o jugo. E essa metáfora usada aqui por Jesus é como que Jesus estivesse então convidando os seus discípulos: tomem sobre si o meu jugo, tomem sobre si.
E aqui há muitas pessoas que estão buscando se deleitar, então, nos benefícios do Evangelho, mas ele não quer um compromisso com Jesus Cristo, um estreito ensinamento ou compromisso, relacionamento com Cristo. Eles desejam até a paz de Cristo, o perdão de Cristo, o poder e os propósitos em sua vida, eles querem, mas eles não querem um compromisso com Jesus. Eles não entendem que o cristianismo é esse convite de Cristo a que eles tenham, então, algo em comum com Cristo. Eles se unem aqui com Cristo. E aqueles que se unem com Cristo, eles se tornam um só espírito com Ele. É como que estivessem tomando o mesmo jugo de Cristo e eles estivessem usando a mesma experiência. Aquilo que Cristo disse: vinde a mim, vinde após mim, tomem cada um a sua cruz e sigam-me. Aqui Cristo não usa a figura da cruz, mas Ele usa a figura do jugo. Ele diz: olha, assim como esses animais usam o jugo, dois pareados, e o jugo vai sobre os ombros, eu quero que vocês tomem sobre si o meu jugo. Venham do meu lado. O jugo aqui é igual, então, a essa escravidão. Ou seja, Cristo está nos chamando a se tornar escravo com Ele. É a liberdade que está nele. Esse jugo aqui é sinal, sim, de escravidão, mas aquele que toma o jugo de Cristo, quanto mais escravo de Cristo a gente se torna, mais livre nós nos sentimos. Veja, gente, que parece uma contradição. Parece algo que não é verdadeiro, né? Como é que a gente chama alguém para tomar um jugo, tirar um jugo pesado de sobre nós e assumir um outro jugo? Mas Cristo veja nas palavras de Cristo. Cristo diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a vossa alma. E o 30 ele diz assim: porque o meu jugo não é pesado, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Veja que diferença, queridos. Tomai sobre vós. O jugo aqui fala de serviço, sob um senhorio de Cristo. Assim então, como os dois bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que estejamos ligados a Ele, no serviço do reino dEle. Nesse apelo evangelístico, então, de Jesus, há não somente um convite dirigido ao coração e uma obrigação dirigida à vontade, mas há também uma educação dirigida à mente. Vejam, submetam-se ao senhorio de Cristo. Tomem o jugo de Cristo, aprendam dele. Esse fardo é suave, esse fardo é leve. Então, em primeiro lugar, como encontrar descanso para a nossa alma? Em primeiro lugar, então, atendendo ao convite de Cristo. Em segundo lugar, então, obedecendo ao imperativo de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, aprendendo a ser discípulo de Jesus. É o versículo 29 e 30. Não vou ler novamente, mas vocês têm aí diante de si. Veja, vir a Cristo, queridos, é tomar sobre vós o jugo. E isso é algo que acontece quando nós cremos. Quando entramos na igreja e, veja, o Espírito Santo colocou em nós esse desejo de servi-lo em uma igreja, isso já iniciou então esse processo do Senhor em nossa vida. O aprendizado, o processo do aprendizado em nossa vida já iniciou a partir do momento desse compromisso que foi colocado em nosso coração. Quando cremos, Cristo é o Senhor, é dele que devo aprender. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutaremos da sua paz. Aí você me pergunta: como é que isso ocorre, pastor? Em primeiro lugar, quando eu aprendo caminhando sob os passos de Jesus. Não é um aprendizado mecanicamente naquilo que a academia ensina, mas é um aprendizado, irmãos, muito particular, muito da experiência pessoal que você vai ter com Cristo, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, diariamente. E nós devemos buscar essa intimidade com o Senhor Jesus, assim como João buscou e ali se debruçou ali sobre os ombros do Senhor e foi conhecido e é conhecido por nós como um discípulo do amor, queridos, por essa intimidade. E nós devemos também, como alguém já disse, estar tão próximo ao Senhor a ponto de auscultar o coração, a batida do coração do Senhor.
Nós devemos aprender com a mansidão do Senhor. Por isso que ele diz: eu sou manso, humilde de coração. É aqui que vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A palavra aqui, humilde, queridos, é aquela ideia de que eu vou me abaixar até o chão. Isso significa que eu vou me encurvar-se até os pés do Senhor Jesus. E humildade é isso, aquilo que Maria fez quando o Senhor entrou em sua casa. O que foi que ela fez? Ela se assentou aos pés do Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer que a gente faça, se abaixar ao ponto de chegar aos pés do Senhor Jesus para aprender mais dele. Mas você pode aprender mais do Senhor, você pode crescer mais sendo melhores discípulos, não somente caminhando nos passos do Senhor, mas também, queridos, descansando o coração nele. Veja, quanto mais a gente aprende de Cristo, mais a gente descansa nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso para nossas almas. Foi aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver na carne que tenho, vivo na pessoa do Filho de Deus. O viver é lucro. O viver é Cristo e morrer é lucro. E devemos lançar então, queridos, não somente nossa ansiedade nele, mas toda a nossa vida, a nossa alma em Jesus Cristo. Cristo é o meu descanso, Cristo é o teu descanso, Cristo é a minha paz, Cristo é a tua paz, Cristo é o meu lugar de refúgio. Cristo seja para ti também um lugar de refúgio. Cristo, e em Cristo, querido, coloca a tua fé, coloca a tua força, coloca o teu coração, coloca o teu entendimento, coloca a tua alma, coloca o teu peso, coloca o teu fardo, vai a Cristo. É isso que Ele está nos convidando nessa noite, queridos. Queridos, para concluir então, a gente vive em um mundo exigente, é verdade. O resultado é que frequentemente nós temos estado ocupados demais. E o cansaço tem tomado e tem nos tornado como que sendo uma experiência das mais comuns. Portanto, diante dessa exposição, queridos, a gente pode aprender, em primeiro lugar, que o pecado ele maximiza ou ele faz agigantar a experiência do cansaço aqui neste mundo. Nós vivemos em um mundo que ele não é nada, veja, ele não é exatamente aquele que foi criado pelo Senhor. Ele não é. Antes da queda, me refiro. E vivemos em um mundo quebrado, maculado pelo pecado. Logo, nós vivemos em um mundo em que os relacionamentos, para nós, eles não são daquela maneira como o Senhor gostaria que fosse desenvolvido antes da queda. Eles não são hoje. Deus nos criou para termos um relacionamento harmônico com os nossos semelhantes. Mas atualmente esse relacionamento é marcado por tensões e desentendimentos. Deus nos criou para ter um relacionamento também harmônico com o mundo. Mas hoje o mundo oferece resistência à nossa tentativa de desenvolvê-lo. O pecado quebrou o mundo. E essas quebraduras feitas por ele, maximiza então essa nossa experiência do cansaço, experiência de cansaço. Elas fazem então isso, obrigando-nos a atividades que antes tínhamos que realizá-las, deveríamos, e poderíamos realizá-las sem ter necessariamente esse cansaço em nossa vida. Mas hoje, por causa do pecado, Cristo disse assim, Deus disse assim para Adão: o seu pão você vai conseguir depois de muito, muito suor. Trabalharás, e através do suor você conseguirá então o pão diário para a sua vida. O mundo está quebrado. Além de lidar com um número maior de atividades, nós temos também que lidar com o fato de que os resultados delas costumam também estar aquém do que nós gostaríamos. E não por poucas vezes. Nós nos esforçamos, nos empregamos e até o final nós chegamos até a dizer: nossa, como estou cansado. O mundo, em primeiro lugar, então, queridos, maximiza então essa experiência que nós temos com o mundo e com as pessoas. Porque o pecado quebrou o mundo, maculou o mundo. Mas em segundo lugar, queridos, aprenda também que o pecado ele maximiza então essa experiência do cansaço em nós.
em nós. O pecado não somente quebrou o mundo, mas quebrou-nos também, maculou-nos também. Ele quebrou também a cada um de nós. E uma das nossas maiores quebraduras em nós ocasionou, sabe o que, queridos? O egoísmo, que pode até possuir uma relação, então, bastante estreita com o nosso cansaço. Você já pensou que o cansaço pode ser maximizado pelas motivações egoístas que nós nutrimos? Acontece, por exemplo, quando realizamos algumas atividades motivados pelo quê? Mais profundamente pelo desejo de ser reconhecidos por outras pessoas. O desejo de alcançar um reconhecimento. Ou o medo também de sermos mal reconhecidos. Pode nos levarmos a dizermos tanto sim, quando deveríamos dizer não posso, não consigo. A colocarmos sobre nós pesos e mais pesos, a ponto de nós não conseguirmos carregar. E vai desequilibrar então a nossa existência aqui pessoal. Motivações egoístas costumam então também nos tornar mais comum então essa frustração, essa experiência de frustração pelos resultados não alcançados. Quanto mais vivemos exclusivamente em função de nós mesmos, mais chance nós temos de chegar ao fim de um dia de trabalho com essa sensação de não ter sido um dia útil. E sabe o que é que a gente diz? Não consegui realizar aquilo que planejei. Nossa, que dia ruim. Nossa, não fiz aquilo que planejei, não fiz, que dia improdutivo. É essa experiência, porque nós somos quebrados pelo pecado e é isso que faz essa nossa experiência com o cansaço. E tendo esse entendimento, então, nós podemos nos perguntar, seria possível, então, evitar a experiência do cansaço? Seria possível? A resposta é não. Tanto pela nossa condição criacional, quanto também pela essa condição caída que nós temos, por causa do pecado. O cansaço, então, é uma experiência inevitável em nós. Mas seria possível, então, minimizar, ou pelo menos evitar que se torne ainda maior em nossa vida? A resposta é sim, é possível. Não podemos evitar o cansaço, mas podemos evitar, então, que ele se torne maior em nós. Há duas coisas urgentes duas notícias urgentes que posso dizer para que isso aconteça em sua vida. Em primeiro lugar, cultive esta visão adequada de mundo, ou seja, se aproprie então continuamente de uma visão cristã a respeito do cansaço, a respeito desse mundo, a respeito da sua condição física e espiritual deste mundo. Em segundo e último lugar, a segunda e mais fundamental, inclusive para que a primeira, seja realizada, é que você, de fato, reconheça o que é uma liberdade. Qual a liberdade que o seu corpo pode desfrutar aqui nesse mundo? E a resposta é dada biblicamente. Ela é encontrada única e exclusivamente e gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa dele. E passa a ser desfrutada, então, por todos aqueles que vão a Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que ele assim aplique essa palavra em seu coração, que ele continue, assim como o presbítero disse, fazendo você meditar na sua palavra durante a semana, fazendo que você venha mastigar mais essa palavra e você venha adquirir essa cosmovisão cristã, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos louvar o nome do Senhor. 318 do nosso inário, Ceifeiros da Seara Santa. Veja, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga, sem se cansar, andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Louvemos. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois,
mais forte é Cristo, vosso mestre. Avante, avante, pois que esperam no Senhor, renovar Sião, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso mestre, porque desanimar os que esperam no Senhor, renovar Sião, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar Sião, em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir a nossa irmã Ângela que possa orar. Em seguida, implementarei a bênção sobre a igreja. Te agradecer, Senhor, por esta noite que passamos aqui junto com todos os irmãos, ó Pai, em especial de aprender mais da Tua palavra. Sede com cada família aqui presente, que o Senhor esteja guiando em paz para os seus lares, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repousa sobre os irmãos aqui presentes e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Os irmãos podem sentar um instante, por favor. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando nessa noite, ao lado do pai do nosso irmão Elânio, João Paulo está nos visitando, também ao lado do nosso seu sobrinho. Seja bem-vindo, meu irmão João Paulo, seja bem-vindo. Também ao lado de Raquel, também é prima, né? Irmã de Raquel, também o nome? Raíssa está conosco também. Nossa irmãzinha também ao lado do nosso irmão Guilherme está conosco. Já está aqui, acho que é o terceiro domingo já, o quarto domingo. Então, já no próximo domingo já não vai ser mais visitante, tá certo? Deus abençoe. Todos dizem
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã, né, acontecerá então na casa do nosso irmão Elânio, presbítero Elânio, a departamental da SAF. Então convidamos a igreja, que quiser nos acompanhar, às 19 horas começará então a departamental da SAF. Tá bom, irmãos? Então, deixa eu ver aqui mais. Sim, dia 22 nós teremos então, está no nosso boletim, coloquei hoje para ser impresso, né, para os irmãos levarem também esse lembrete. No dia 22 teremos esse intercâmbio, isso próximo sábado já, às 19 horas, intercâmbio com a Igreja Presbiteriana do Planalto. Então os homens que podem, né, nos acompanhar, que não estarão trabalhando, como nosso irmão Gilvan, não sei se sua escala vai poder nos acompanhar, mas os homens que podem então nos acompanhar, por favor, às 19 horas nós vamos começar então esse intercâmbio lá na Igreja Presbiteriana do Planalto. Filadélfia. A Federação dos Homens vai visitar a próxima terça, culto de oração na Igreja Presbiteriana Filadélfia, tá bom? Dia 26 vai ser lá em casa, às 19 horas, o culto no lar da UPH vai ser lá em casa, tá bom? E eu quero, então, para os dias, pode passar, irmão, os dias de culto. Então, próxima terça-feira, nós teremos aqui a SAF, na direção, então, do culto de oração, e na quinta-feira, doutrina, às 19 horas, e também no domingo, escola dominical, às 9h30, normalmente também. Vamos até a porta para saudar os irmãos e também os encaminhar ali para o nosso cafezinho.